Ontem não foi possível a gente conversar com a liderança da igreja na palavra que a gente ia trazer também no final da tarde, né? Porque foram muitos relatórios. Mas quando a Jailma pediu para mim trazer uma palavra pela manhã, eu já estava meditando nesse texto de Êxodo capítulo 14, que é um texto bastante conhecido dos irmãos e que nós, batistas, precisamos acreditar realmente em milagres. Acreditar que o Senhor que agiu lá no Êxodo é o mesmo Senhor que age também aqui. Precisamos tirar essa ideia de que só quem acredita em milagre são os pentecostais, né? Precisamos tirar essa ideia. Nós temos alguns desafios de oração de algumas crianças que estão com algumas dificuldades, são parentes aqui da igreja, alguns irmãos da igreja, que estão passando por alguma dificuldade. Nós precisamos orar por eles. Mas a gente olha nesse sentido mesmo, de pedir ao Senhor que cure, né? Que o Senhor dê a oportunidade dessas crianças sobreviver, ter uma vida normal e continuar conosco. Se assim for da vontade de Deus, claro, nós devemos colocar sempre isso em primeiro lugar. Mas precisamos acreditar em milagres. E o milagre, ele acontece, não tem explicação. Algumas pessoas dizem, mas me explica esse teu milagre aí. Milagre já está dizendo, não existe explicação. O milagre é para você ficar assim, foi? É a ação de Deus. É para causar espanto. É diferente. A glória é dele, não é de ninguém. A glória é do Senhor. Então, todo milagre que o irmão presenciar, se o irmão ver, ouvir falar, os irmãos podem ter certeza. É agir de Deus e nem de um homem. Homem nenhum realiza qualquer milagre, a não ser o Senhor nosso Deus. Então, o texto de Êxodo capítulo 14, vou ler aqui, os irmãos me acompanham. Eu gostaria de ler o capítulo todo. É uma história bonita, uma história de vitória. Eu gostaria de ler com a igreja nessa manhã. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem, e que acampem diante de Pi-Hahirote, e entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefron, em frente dele assentareis ao campo junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados da terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó em todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que nos não sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles,
e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para esses esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, seus carros, seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna do fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua forma ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor em Moisés, o seu servo. Meus irmãos, eu gosto muito de falar e meditar nesse texto. Dentro do próprio texto, dentro do contexto, como os irmãos quiserem analisar, não tem como ninguém negar o milagre de Deus nessa passagem. Não existe teólogos estudiosos que vá negar essa passagem aqui do Senhor, esse milagre. Vejo aqui nessa passagem Deus cuidando do povo. Eu vejo aqui nessa passagem Deus mostrando ao governo da época, que era Faraó, o seu poder. Vejo aqui nessa passagem o homem sendo usado por Deus para cumprir os propósitos de Deus. Eu vejo aqui Israel sendo preparado por Deus para enfrentar a dificuldade da vida. Aqui também nós podemos notar que mesmo Deus cuidando do seu povo, ele passa por crises. Nós passamos por crises. Mesmo sabendo que Deus está no nosso meio, nós pertencemos a Ele, nós não estamos imunes à crise. Nós passamos por dificuldades também. Então podemos andar durante o dia sem nenhuma perturbação, de outra vez somos deixados a fazer o que nós podemos, e Deus se oculta como se saísse de um momento em nossa vida, permitindo usar os nossos próprios recursos. Outra vez, Ele age, Ele controla, Ele intervém, para que eu reconheça que Deus está no controle de todas as coisas. Mas Deus nos chama para aprender e crescer e agir. Quando isso acontece, há crescimento. Quando Deus amarra os cordões dos nossos sapatos, nós não vamos aprender. Os filhos precisam aprender a agir por si mesmos, mas algumas vezes o pai precisa intervir e ajudar. Às vezes nós somos pais, quando estamos ensinando nossos filhos a amarrar o cadastro, a gente vai ensinando, mas vai ter alguns momentos que eles não vão conseguir amarrar o sapato sozinho, o cadastro. Então precisa você intervir. Assim também é Deus. Ele olha para o seu povo, Ele deixa nós bem à vontade, e a gente vai pensando em o que fazer. Mas em algum momento Ele vai intervir, e Ele vai dizer assim: eu vou precisar agir, porque senão vocês vão fazer besteira. Então vamos tirar algumas lições, meus irmãos, dessa narrativa de Êxodo capítulo 14. Eu fiz questão de ler todo o texto para que os irmãos entendessem como aconteceu a história, por que aconteceu esse momento, e acreditar que o Deus de Israel é o Deus que realiza milagres na vida de seu povo, quando Ele tem um propósito para esse povo. Deus sempre foi um Deus que educava o povo, mostrava o povo o que fazer. Ele sempre levantava um homem para servir de exemplo para o povo e ser usado por Ele.
Primeira coisa que nós poderemos destacar aqui como lição é que Deus orienta o seu povo. Está aí, Êxodo capítulo 14, de 1 a 4. Nós vamos perceber Deus orientando o seu povo. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, Deus está orientando a Moisés, nenhum líder que seja na igreja, em qualquer outro lugar, se ele não for orientado por Deus, ele não vai ter sucesso nas suas definições. Porque Deus, irmãos, ele vê lá na frente. Eu, irmão Abraão, vejo vocês aqui hoje, mas ele já sabe o que vai acontecer com essa igreja daqui a 10 anos. Por isso que o cabeça da igreja é Jesus. Nenhum homem que chegar aqui à frente será o cabeça dessa igreja, mas será Jesus Cristo o único cabeça, porque o nosso Deus, ele vê lá na frente, e eu não consigo ver o futuro dessa igreja, mas Deus conhece. Então Deus orienta a Moisés como é que esse povo deveria agir diante desse problema, aonde ficar, fica aqui na margem, fica nessa cidade, fica nesse lugar. Ele diz assim, fica nessa posição. Deus vai detalhando tudo, ele vai explicando tudo. Deus é um Deus didático. Quem é professor sabe o que eu estou falando. É um Deus que ensina, é um Deus que molda, é um Deus que mostra o que tem que fazer. Esse é o nosso Deus. Então ele endurece o coração de Faraó para que ele tome a sua direção, a sua derrota, e ele reúne o seu exército e parte em direção ao povo de Israel. Deus coloca seu povo em posição de vitória. Aonde Deus lhe coloca, meu irmão, ele quer usar você para vencer. Deus nunca vai colocar o irmão em nenhum lugar que não seja para o irmão vencer. Se ele lhe colocar, é porque o irmão vai vencer. Se Deus lhe colocou, irmão, não duvide que você está sendo orientado por ele. Se Deus lhe colocou, não duvide, Deus vai falar através de você. E assim Deus fez com Moisés, orientou o povo, colocou o povo na posição estratégica e disse assim, Faraó, agora pode ir, que eu vou manifestar minha glória agora diante do Faraó, o grande governo da época. Primeira lição que nós precisamos entender é que Deus orienta o seu povo. Deus nunca abandona. Segunda lição que nós podemos tirar nessa manhã, mesmo em posição de vitória, às vezes nós temos medo, mesmo sabendo que nós vamos vencer, mesmo sabendo que Deus nos coloca numa posição de vitória, mas nós somos humanos, nós vamos ter medo, nós vamos temer o problema, a dificuldade. Você imagina o povo de Israel olhando para frente, vendo o mar, olhando para trás, vendo um exército poderoso, o maior exército que existia na época. O que é que nós vamos passar agora? Meus irmãos, eu até acho que vocês também diriam a mesma coisa, nós diríamos a mesma coisa. Moisés também tirou de lá para morrer aqui no deserto. Às vezes a gente fica pensando que esse povo era tão incrédulo, né? Mas, meus irmãos, não era fácil marchar no deserto diante de uma orientação de um homem e você não vê, às vezes, a coisa mudar. Deserto, 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 deserto. E de repente agora não é mais só o deserto, tem um mar na frente, não tem mais para onde ir. E agora? E agora? É esse momento que Deus intervém, irmãos. É quando você não pode mais fazer nada. É quando você perdeu todos os caminhos. Você está perdido, você está desorientado. Foi o que o Faraó pensou. O Faraó disse, o povo de Israel está confuso. Eles vão para um lugar, voltam para cá. Ele não entendia que era Deus ajustando o povo para a vitória. O Faraó não temia Deus, ele não conhecia isso. Então era Deus articulando o povo, mexendo com o seu povo. Quando o povo de Deus se mexe, o mundo fica preocupado. Semana agora eu estava vendo essa questão da Síria. Meus irmãos, o que é que tem a ver Israel com essa história? Quem está querendo atacar a Síria é os Estados Unidos. Mas você sabe o que foi que o governo da Síria disse? Nós iremos atacar Israel. Não tem nada a ver com a história. Israel nem prometeu atacar a Síria. Mas é o povo de Deus, irmãos. Eles se mexem. Nós nos mexemos, nós mudamos a história. O nosso Jesus mudou a história. É antes dele e depois dele. Nós só precisamos fincar o pé e sabermos que nós pertencemos a um Deus poderoso. Então quando o povo percebe que Faraó está vindo ao seu encontro, começa a reclamar nos ouvidos de Moisés. Meus irmãos, olha que Moisés, eu acho que tinha uma orelha assim, daquelas bem grandes. Porque o que esse homem escutou de reclamação não foi fácil. Que povo incrédulo. Muitas vezes nós também somos da mesma forma. Deus está agindo, organizando, libertando, e nós continuamos reclamando da nossa vida.
Nós não conseguimos perceber o agir de Deus porque a gente reclama muito. Nós questionamos muito. Nós chegamos até a dar ouvido a algumas pessoas que perguntam: me prove que Deus existe. Meu irmão, quem é você? Você pode dizer para uma pessoa que lhe perguntar: quem é você para questionar Deus? Meu irmão, Deus não se explica. Se Deus se explicasse, Ele não era Deus. Se Deus se explicasse, Ele não era Deus. Deus não se explica. Deus está agindo, está organizando, nós estamos reclamando, temos medo e ainda dizemos que temos Deus como nosso Senhor. O povo falava assim: não havia sepulcro, Moisés, lá no Egito, para você nos tirar de lá, para que nós morrêssemos aqui nesse deserto. Por que, Moisés, fizeste isso conosco? Meus irmãos, quando esse povo foi sair daquela terra, foi prometido a ele uma terra que manda leite e mel, lugar bom, produtivo. E esse povo deve credo, não acreditava nunca que ia chegar naquela terra. Estava perguntando a Moisés: Moisés, será que não era melhor morrer lá no Egito? Meus irmãos, às vezes nós também estamos assim, a gente está acomodado na nossa zona de conforto, e às vezes esse Senhor está muito bom aqui, está muito bom aqui, está muito bom no banco da igreja, eu não preciso fazer nada não quero me envolver com essas confusões, eu não quero me envolver com o teu reino, não quero me envolver com o trabalho, eu não quero me envolver, está muito bom aqui. Meu irmão, se envolva, se envolva. Deus quer o povo deles envolvido na sua obra. Quando Deus me chama, Ele diz: eu quero você na obra, na minha obra. Não é preciso ser só líder na igreja. Deus chama todos os crentes para a sua obra. Não se pode fazer um trabalho sozinho. E continuava o povo a reclamar: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, deixa que eu fique onde eu estou, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Quanta dureza de coração, meus amados irmãos. Abram os olhos e vejam o que Deus está falando para você, e vamos agir segundo a orientação de Deus, e perceber que Ele está agindo no meio da sua igreja, no meio dessa igreja, no meio do seu povo. Ele continua agindo, Ele não para, Deus não para. É o mesmo Deus de Israel, é o mesmo Deus do Êxodo, é o mesmo Deus hoje. Meus irmãos, quanto exemplo Deus deixou na Bíblia para que a gente acreditasse nele, para a gente não duvidar dele, para a gente marchar, seguir em frente. Quantos exemplos! E parece que ainda não surte efeito na nossa mente, nós não mudamos o nosso comportamento. Quantos crentes dando trabalho na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na sua igreja? Quantos crentes dando trabalho? Povo de Deus, assuma o seu compromisso com o Senhor. Quando Deus lhe chamou para você pertencer a esse povo, foi para que você obedecesse ao nosso grandioso Deus. Deus continua agindo, Deus cuida de quem Ele ama. Não volte, não recue, não peque mais. Sempre vai ser assim. Ele vai dizer: vai em frente, não peque, mude o seu comportamento, mude o seu contexto de vida, saia do relaxamento. Não faça como uma irmã que tinha lá na igreja de Carlinhos, na nossa época, que dizia que vinha à igreja para poder aliviar as pressões, sabe? Como quem entra no spa, para a mente um pouco descansar, né? Venha para a igreja para você ouvir o Senhor falar e dizer assim: se movimente, se mexa. É assim que Deus vai dizer. Deus nunca vai dizer para você ficar parado. Não espere isso, não espere. Ele vai dizer: se movimente. Quando ele dizer assim, fique quieto, é porque Ele vai agir. O único momento que Ele vai dizer isso é porque Ele vai agir. Então a segunda lição que nós podemos tirar nessa manhã, meus irmãos, mesmo em posição de vitória, mesmo sabendo que nós vamos vencer, nós às vezes temos medo. Precisamos lidar com ele. Precisamos lidar com ele. Terceira lição: Deus percebeu a aflição do seu povo e diz assim: não tenha medo. Meus irmãos, como soa bem ouvir isso. Quando uma pessoa diz para você assim, principalmente um pai com o filho, né? Não tenha medo, papai está aqui com você. Tem vários exemplos na internet, você pode até ver isso. E quando escuta a voz do pai, o filho se larga mesmo de onde ele estiver para cair nos braços do pai, porque confia no pai. O pai diz sempre isso: não tenha medo, papai está aqui. Então Deus disse para esse povo assim: não tenham medo. Vocês estão vendo esse mar aí, estão vendo o exército, mas não tenham medo. Eu estou aqui. Meus irmãos, ele disse que a nuvem era na frente.
proteger o povo, nunca chegava um ao outro. O deserto longo. O egípcio não alcançava Israel, de forma alguma. Não chegava. Deus controlando todas as coisas. Deus estava no meio, não permitindo que o egípcio alcançasse Israel. Só alcançou quando ele quis. Aliás, alcançou o povo, não, alcançou o mar. Alcançou o mar. O medo, meus irmãos, nos aprisiona. O medo, ele causa dúvidas. O medo nos deixa angustiar. O medo nos paralisa. Moisés diz assim ao povo, ó, não temas, fica quieto, não tenha medo, porque vocês vão ver agora o livramento que Deus vai realizar nesse dia. O livramento de Deus, irmãos, é hoje, não é amanhã não. Quando ele diz, eu vou te livrar, pode esperar que é hoje. Não é amanhã, espera um pouco, ele vai dizer agora. Quando ele diz, eu vou intervir na sua causa, é porque ele vai agir. Ele vai agir. Meus irmãos, não tenham medo, Deus está dizendo. Porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais vão ver para sempre. Deus já dá certeza de vitória ao povo. O inimigo que hoje os irmãos estão vendo, o inimigo que os israelitas estavam vendo, vocês nunca mais vão ver. O medo de vocês vão cessar. Meus irmãos, quando Deus soar no seu ouvido, quando você perceber alguma situação que você está passando, Deus dizendo assim, ó, não tenha medo, não tenha medo, pode ir em frente. Não tenha medo, siga, irmão. Não duvide não. Não duvide não. Siga, porque ele está falando para o irmão mesmo. Hoje, meu irmão, coloque diante de Deus Todo-Poderoso, que ele diz que você nunca mais vai ver o seu problema, o seu inimigo. Quando um líder espiritual está nas mãos de Deus, ele diz aos seus liderados, não tenha medo. Digo hoje aos irmãos, não tenham medo. Não tenham medo do futuro, não tenham medo da manhã, porque Deus está agindo é hoje. O amanhã eu não sei se vai chegar, mas o hoje já chegou, e Deus está agindo é hoje. Ele não vai agir só amanhã. Oh, irmãos, como é bom a gente estar nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Como é bom a gente ser acalentado, abraçado por esse Deus. Quando a gente vê situações que parece que não vai acontecer, a solução, e nós encontramos a solução nesse Deus. Quantas dores, irmão, nós temos presenciado, e nós temos duvidado de Deus, e temos sofrido os embates dessa vida, e temos ficado parados ou desistido da luta. Então a terceira lição, meus irmãos, é que Deus percebe a nossa aflição, e diz assim para os irmãos, para a igreja, não tenha medo, não tenha medo. Quarta lição, que eu gostaria de conversar com os irmãos aqui nessa noite, Deus diz, não tenha medo. Você sabe por que ele diz isso? Porque no versículo 14, ele vai dizer assim, Moisés, ó, o Senhor vai lutar por você. É por isso que tem vitória, irmãos. É porque é Deus que luta por nós. Nunca somos nós. Ele que luta por nós. Deus vai pelejar pelo seu povo. Não fiquem com medo. Não depende de mim. Não depende de você. A nossa vitória virá do Senhor. É Ele que luta por nós. Irmãos, Deus é quem luta por nós. Não perca essa fé. Não olhe para os lados nem atrás. Siga em frente, porque o Senhor pelejará por nós. Meus irmãos, alguns momentos a gente sai aqui da igreja meio cabisbaixo, algumas coisas que a gente vê na igreja. Algumas pessoas que começam a comentar algumas situações sem conhecimento, a gente acaba ficando meio que abatido. Mas aí Deus manda uma fortaleza. Deus manda alguém que chega para você e diz assim: não olhe para o lado, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para mim, porque eu pelejo por você. É assim que Deus faz. E como eu tenho vivido isso? Como eu tenho vivido isso? Ontem à noite, quando eu chegava aqui, tinha o Valmir estava conversando com um irmão que está lá na Paraíba, né? Lá na Paraíba, bem longe. E eu conversando com aquele irmão, ele me deu alimentos espirituais, fortaleza, que eu disse: vem do Senhor essa mensagem. O irmão disse assim: assuma a sua posição, porque Deus vai usar você no ministério. Assuma a sua posição. Meus irmãos, não existe dúvida, quando você está liderando qualquer ministério, está à frente do povo de Deus, você vai sentir Deus dizendo isso: olhe para mim, esqueça a direita, esqueça a esquerda, porque se você olhar para a direita e para a esquerda, você vai duvidar, você vai enfraquecer.
Meus irmãos, como Deus nos alimenta, como Deus dá segurança, como Deus diz, eu pelejo pelo meu povo, eu não desisto de pelejar pelo meu povo, eu vou insistir com o meu povo, porque eu vou levar esse povo para morar comigo no céu. Esse é meu povo. Não é o povo dos irmãos, não. Não pertence a ninguém, pertence a mim. Esse é o Deus que eu sirvo. Não duvide, irmãos, enfrente, lute, não desiste. Às vezes eu brinco com a Du e digo, Du, não tem esse negócio de dizer que vai, meu irmão, me dá um tempo aí, eu não dou tempo mais não. Eu disse para ela, não dou mais tempo para você. Não estou passando, tá não, esquece isso. Vamos para a obra, vamos fazer isso. Vamos fazer o trabalho do Senhor hoje, que amanhã eu não sei. Mas hoje eu sei, vamos fazer hoje. Amanhã eu não sei, irmãos. Estou fazendo hoje, amanhã eu não sei. A mesma segurança que Moisés teve, nem todo crente tem essa mesma segurança que ele teve. Mas eu afirmo aos irmãos, Deus está agindo da mesma forma hoje. Esse Deus que os irmãos estão agindo no Êxodo é o mesmo Deus que age hoje. Não tema, Deus pelejará por vocês. Moisés convidou o povo e disse, olha, veja o que Deus vai fazer. Os egípcios que vocês estão vendo aí atrás de vocês, vocês nunca mais vão ver. Será que o povo acreditou? Será que o povo acreditou, irmãos? Para ver a ação de Deus, o Deus Yahvé, Deus iria realizar um grande milagre. Eram palavras animadoras, e como é bom a gente ouvir palavras animadoras, de fortalecimento. Quantas vezes nós lemos na Bíblia Deus agindo em favor do seu povo, e ainda age hoje com todos. Esse exemplo, nós não podemos duvidar do agir de Deus. Coloque sua vida no altar de Deus e veja, irmão, o que é que Deus vai fazer com a sua vida. O problema é que às vezes a gente não coloca. Às vezes a nossa vida está toda irregular. Às vezes eu não gosto de ciclano, fulano, eu não aguento mais ninguém, não olho, não suporto. E aí você quer que Deus age na sua vida? Não tem como. Não tem como. Deus só vai agir quando você se colocar no altar dele. Deus só se relaciona com o santo. Deus só conhece santidade, ele não conhece outra coisa. Meus irmãos, nós estamos na presença de Deus poderoso. Muito feliz por esse tema da campanha de missões nacionais. Eu vivo para a glória de Deus. Se todo crente pudesse dizer isso, meus irmãos, nós teríamos já revolucionado esse mundo. Coloque, meus irmãos, sua vida no altar do Senhor e veja o que é que Deus vai fazer com você. Tem muitos crentes na igreja procurando saber como é que acontece o milagre, como eu falei aqui no início. Milagre não se explica, porque a ação de Deus é sobrenatural. Você nunca vai entender os milagres de Deus. Eu sei que Ele realizou, Ele fez. E só sente isso quem participou do milagre. Você lembra a história do cego? Eu lá sei o que aconteceu, eu sei que agora eu vejo. Eu não sei o que esse homem é, mas eu sei que ontem eu não via, hoje eu estou vendo, e eu acredito. Meus irmãos, só vê milagre quem passa por ele, só entende o milagre quem passa por ele. Meus irmãos, milagre não se explica. Quando o sobrenatural de Deus acontecer em sua vida, você vai dizer assim, ó, que maravilha, nossa Senhor, que bênção maravilhosa, Deus é maravilhoso. É só isso que você vai dizer. E olha lá, se o irmão sai pulando de alegria. Tem um personagem na Bíblia que pegou a maca, botou e saiu correndo. Você sabe que os religiosos ficaram olhando, nunca olharam para aquele homem, mas quando viram ele correndo com a sua maca, disse assim, não era esse o aleijado que estava ali? Os religiosos só veem assim. Deus quer agir, os religiosos estão vendo assim. Não vê o milagre desse rapaz, que bom, esse homem ficou curado. Esse homem, aconteceu um milagre na vida dele. Eles viram, foi que o homem estava levando a maca, e era proibido levar a maca no sábado. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Algumas pessoas não acreditam nesse Deus, porque na verdade estão vivendo na igreja como se vive uma religião, e nunca que se vive um Deus tão poderoso. Então a quarta lição que Deus está dizendo é que Ele vai lutar por nós. Irmãos, acredite nisso, Ele luta por nós. Ele luta por nós. Quinta lição, Deus dá ordem ao povo. Ele diz assim, ó, marchem, siga em frente, não fiquem parados, agora siga. Versículo 15, ele vai dizer isso. Não fique parado, faça alguma coisa para vencer a sua dificuldade. Vá transpor o limite que você tem que transpor. O povo precisava seguir, nós precisamos seguir. Os problemas não podem impedir o povo de Deus
Deus de marchar. Deus olha para frente e Ele vê a vitória. Já falei isso no início. Deus está vendo essa igreja daqui a 5 anos. Ele já vê a vitória. Então você não pode ficar parado aqui. Eu não posso ficar segurando aqui. O povo vai andar, porque Ele disse que vai andar. Não importa se comigo aqui, com outro aqui, vai andar. Porque Ele anda independente de quem esteja à frente. Meus irmãos, Deus está dizendo para o povo: marchem, siga em frente. Embora tenha água, embora está lá cheio d'água, mas Ele está dizendo: vai em frente, e eu vou fazer um milagre agora para você. A vitória do seu povo acontece, meus irmãos, antes mesmo dele saber. Meus irmãos, desde janeiro, Deus disse para essa igreja: marchem, siga em frente. E eu vou passar um secador no meio do mar, e vocês andarão em pé enxuto. Não olhem para o problema, não olhem, o problema ele é meu. Deus está dizendo: o problema é meu. Deixa que eu vou passar um secador no meio do mar, e ele vai ficar seco, e você vai passar com o pé enxuto. Israel, o problema agora é meu. Eu vou mostrar ao faraó que eu sou Deus. A maior potência que eles tinham naquela época se chamava Faraó. E Deus queria mostrar para Israel que eles não deveriam temer a Faraó, mas deveriam temer ao Deus poderoso, que ele era bem maior do que Faraó. O povo de Israel só conhecia Faraó, irmãos, não conhecia o Deus poderoso. E Deus disse exatamente isso: eu vou deixar vocês passarem pé enxuto. Meus irmãos, será que eles acreditaram? Pergunto novamente: será que eles acreditaram que eles iam passar? Meus irmãos, quinta lição: quando Deus der a ordem ao irmão, siga, vá em frente, marche, não fique parado não. Se você ouvir de Deus assim: siga Vidal, vai em frente, siga irmã Rita, vai em frente, pode seguir, mas ideia, siga meu irmão, marche, pode marchar. Eu vou agir, porque agora vai ser eu, vai ser Deus. Sexta lição: Deus diz assim, abra os ouvidos e veja o vento. Israel, abra os ouvidos, escute o vento. Lembra do secador que eu falei há pouco tempo, meus irmãos, nesse tópico anterior? Ele está lá no versículo 21 e 22, depois os irmãos dão uma olhada aí. Meus irmãos, esse vento soprou a noite inteira, foi a noite toda, como se fosse um tufão, foi algo assustador. A gente às vezes nessa passagem não imagina isso, mas foi algo assustador. O propósito desse vento era ter que dividir a água em duas partes, irmãos, duas massas, dois blocos de água, preparando então para que o povo, o caminho para Israel cruzar o mar. Deus já havia usado esse tipo de vento, chamado vento oriental. O texto está dizendo isso, é um vento especial, é o vento que Deus está lá, é um vento que vem do Oriente para trazer gafanhotos lá no Egito. É o mesmo vento que está lá em esse capítulo 10, versículo 13. É o mesmo vento aqui que ele fez isso aqui. Deus estava nesse vento, não era um vento qualquer. Nenhum vento poderia fazer o que lemos nessa passagem. Por isso a dificuldade de alguns em acreditar nesse milagre. Isso é poder de Deus, e às vezes Ele age assim, acima da nossa expectativa, ultrapassa o poder da natureza e mostra que Ele é Deus. Só Ele pode fazer isso. A posição do povo nunca poderia ver um vento oriental, mas ele veio porque era Deus, e Ele soprou a noite inteira. Meu irmão, quando você estiver passando por uma dificuldade, Deus vai soprar o vento a noite inteira, até dizer para você: eu sou Deus. Está aí o seu milagre. Meus irmãos, para concluir essas 6 lições, quero contar uma ilustração que eu vi aqui quando eu era adolescente ainda, um tempo atrás. Havia um estudioso de ciências confrontando um pastor lá nos Estados Unidos a respeito desse milagre. Dizia o incrédulo cientista: eu não acredito que realmente ali no mar aconteceu algum milagre, pois sabemos que as águas daquele mar, por conta de um fenômeno que acontece lá naquele lugar, às vezes realmente elas diminuem ao ponto de ficar aqui abaixo do joelho, a água ficar. Isso o cientista dizendo para o pastor, querendo causar um embaraço quanto a essa passagem e colocar dúvida na plateia que estava escutando. Então isso explicaria como aconteceu então aquela passagem. Então o pastor olhou para o cientista
e contemplou toda a plateia de descrentes, porque, irmãos, pode ter certeza, muita gente começou a acreditar porque era um cientista que estava falando. Era alguém que conhece a ciência, conhece a natureza, conhece as coisas, tem sabedoria. E aí o pastor contemplou a plateia de descrentes, dirigiu a eles a sua resposta quanto ao milagre acontecido. O pastor olhou para eles e disse: é por isso que eu continuo acreditando que foi milagre de Deus, porque Deus matou todos os egípcios com água no Jordão. Esse é Deus. Esse é Deus. Não tem quem consiga tirar essa verdade da palavra de Deus, irmãos. Mesmo quando querem tirar, Deus usa grande homem de Deus. Josué foi o homem que deu essa resposta. Deus matou todos os egípcios, cavalo, tudo mais, com a água abaixo do joelho. Esse é o meu Deus que eu acredito. A plateia agora baixou a cabeça, ficou olhando, e eu tenho certeza que nunca mais eles foram lidos. Meus irmãos, Deus, quando realiza os milagres, Ele realiza para você nunca mais ser lido. Diante do que nós ouvimos, diante do que Deus ainda vai realizar, Deus realizou ali um grande milagre. Todos os egípcios morreram afogados. Quando eles morreram afogados, com água no joelho, como até disse aquele cientista, Deus é maravilhoso, porque Ele confirma o seu poder. Ele diz assim: eu vou confirmar os meus feitos na vida dessa igreja, na vida da Igreja Batista Henrique Jorge, porque eu sou Deus. Mesmo que alguns acreditem que eles vão morrer com a água abaixo do joelho, eu vou matar todos os problemas que existem nessa igreja. Oh Deus poderoso, Deus. Oh Deus, como é acreditar dessa forma. É por isso que eu estou dizendo, nós precisamos ser um pouco pentecostais nesse sentido. A gente precisa acreditar em oração. Nós vamos orar, nós vamos pedir, nós vamos mudar, nós vamos fazer. Esse é o povo que eu acredito. É o povo que tem o Deus que eu acredito. É o povo que Deus tem colocado como liderança aqui nessa igreja. Quantos líderes têm se levantado nessa igreja? Meus irmãos, eu falei ontem, quando eu vi aqui a cena de uma criança empurrando com a árvore que estava no meio da passagem e ninguém tinha coragem de empurrar. Ele, pequenininho, começou a empurrar aquela árvore. Não tinha condições nenhuma de tirar, porque a árvore era muito grande. Mas a ação daquele pequenininho contagiou todos que iam passando e todos foram empurrar aquela árvore para tirar. Meus irmãos, quando haver algum empecilho no seu caminho, peça ajuda. Peça ajuda. Mas você siga o exemplo, seja o primeiro a fazer. Seja o primeiro a fazer. Meus irmãos, eu acredito nesse Deus, desse milagre. Eu acredito nesse Deus de Israel. Eu acredito nesse Deus que está movendo o seu povo. Eu acredito no Deus que vai abrir uma igreja lá no João 23. Eu acredito no Deus que vai abrir no Bom Jardim. Eu acredito no Deus que vai abrir um projeto social para cuidar de drogado aqui nessa igreja. Eu acredito no Deus que vai fazer muita mudança na vida dos irmãos. É esse Deus que eu acredito, senão eu não estaria aqui à frente dessa igreja. Nós não temos a mínima condição de estar aqui. Hernandes Dias Lopes disse: quando nós fizermos uma igreja avivada, que taque fogo no púlpito da igreja, e veja o resultado aí nos bancos, você vai ver o que é a igreja avivada. Primeiro, o púlpito da igreja tem que pegar fogo, aí você vai ver avivamento da igreja. Meus irmãos, que Deus use sempre o púlpito dessa igreja para trazer o recado dele para cada um de nós. Fico muito feliz quando eu estou aqui à frente lendo esse texto e vendo o agir de Deus com o seu povo. Cuidado, o zelo, o amor que Ele tem com o povo dele. Não pertence a ninguém. Os irmãos não pertencem a ninguém. Os irmãos pertencem a Deus. Tome cuidado com quem mexe com o povo de Deus, meus irmãos. Faraó se meteu a besta e veja o que aconteceu com o Faraó. Não se meta com o povo de Deus. Não fiquem no meio do que Deus quer fazer. Não atrapalhe a caminhada do povo de Deus, porque Ele vai abrir o mar, vai passar um secador e o povo vai andar. Ninguém impede. Meus irmãos, e foi em pé junto mesmo. Porque quando Deus faz, Ele faz total. Ele faz pela metade não. O povo andou, foi como quem anda aqui nesse piso, sem nenhum pino d'água nos pés. Que Deus nos abençoe nessa manhã, meus irmãos. Que nós continuemos confiando na ação de Deus, na vida do irmão, na vida da igreja, os seus familiares. E não temam nada não.
Se coloque na brecha, né? Coloque no caminho que Deus quer usar o irmão. Você pode até estar passando por algumas situações, mas está aqui o exemplo. Quando Deus tem um propósito na vida do povo dele, Ele vai realizar. Não importa quem vai estar no meio, Ele vai usar, Ele vai fazer. Que Deus então nos abençoe nessa manhã. Amém? Vamos